Isaías 11, do 1 ao 3. É uma profecia que se cumpriu em Jesus, obviamente. Quem está fazendo o estudo bíblico comigo lá, Bíblia em um ano, está vendo agora, nós estamos numa parte do Novo Testamento. E aí nós estamos vendo, nós estudamos parte do Primeiro Testamento, do Antigo, né? O projeto Bíblia em um ano que eu estou fazendo todos os dias no meu canal, está entrando meio-dia um vídeo sobre a Bíblia. E nós estamos vendo no Novo Testamento o cumprimento daquilo que foi proferido no Antigo. É muito legal. Então isso aqui é uma profecia que se cumpriu em Jesus. Um broto, Isaías 11, do 1 ao 3. Um broto, quer dizer, um brotinho, um galho pequeno, né? Vai surgir de um troco seco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, então da linhagem de Davi. Das velhas raízes um ramo brotará. Quem que é esse ramo? Filho de Davi, descendente de Davi, Jesus. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor está a sua inspiração. Então, está falando sobre o Espírito que repousaria com esses 7 dons, que são os dons do Espírito Santo, sobre aquele que viria, né, o descendente de Davi, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas isso também é uma profecia, esses 7 dons, que o padre acabou de ler aqui, do que acontece no sacramento do Crisma. Porque no sacramento do Crisma, a gente recebe também, né, esses 7 dons que o padre acabou de falar aqui. Sabedoria, o entendimento, a fortaleza e assim sucessivamente. Mas olha, sabe o que estudando hoje eu descobri sobre o sacramento do Crisma? Olha só. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na terceira parte, né, na terça, na questão 72, no artigo 5, olha o que ele falou explicando sobre o sacramento do Crisma. Santo Tomás diz o seguinte: assim como o batismo é uma geração espiritual, é um nascimento espiritual para a vida cristã, o Crisma é o crescimento espiritual que faz a pessoa avançar até a maturidade em Cristo. O que isso quer dizer? Presta atenção. Quer dizer que o Crisma é o sacramento da maturidade, da responsabilidade, da confirmação daquilo que você recebeu no batismo. O nome é confirmação. No batismo você nasceu para a vida da graça, a vida de Deus. Você se tornou membro da igreja, você se tornou filho de Deus. Mas muitos de nós fomos batizados como crianças. E no Crisma há uma confirmação dessa graça. Você assume conscientemente e desenvolve aquela graça recebida no batismo. E como Santo Tomás disse aqui, no batismo você nasce para a vida espiritual. No Crisma você cresce para a vida espiritual. Porque venhamos e convenhamos, tudo o que nasce tem que crescer, sim ou não? Eu nasci, não me recordo, com quase 4 quilos, o padre é grande, né? Tadinho da minha mãe, mas hoje eu tenho 105 quilos. Imagina, se eu ficasse a vida inteira com 4 quilos, ou a vida inteira com o pezinho que eu tinha quando criança, hoje meu pé é 46. A diferença daquele bebê, né? Hoje o tamanho da mão do padre. Por quê? Porque a gente cresce. Todo o organismo vivo cresce. O que nasce precisa crescer. Então o Santo Tomás está dizendo, o sacramento do Crisma é o sacramento do crescimento, da confirmação, da missão pública sua como batizado, tá? Você confirma e cresce rumo à maturidade cristã. Mas Santo Tomás ainda ensina que no sacramento a gente recebe, no Crisma, né, os 7 dons, como eu falei, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, e a gente caminha para um amadurecimento na vida espiritual. No Crisma, né, o bispo ou o padre delegado por ele vai ungir você com o óleo do Crisma, dizendo: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. E você é revestido com uma graça espiritual. Santo Tomás continua, o batismo é voltado para a salvação pessoal, ainda dos artigos subsequentes. O batismo é voltado para a sua salvação pessoal. O Crisma, sem o batismo você não vai ser salvo. O Crisma, por sua vez, é uma confirmação que na qual a pessoa recebe, olha o que diz Santo Tomás, um poder de soldado para enfrentar os inimigos da fé. Eu achei isso aqui tão maravilhoso. Olha só, um poder de soldado. Ou seja, a pessoa recebe com o Crisma, de alguma forma, uma missão mais pública, não voltada somente para a sua salvação pessoal, como no batismo, mas voltada para a igreja e para as outras pessoas, não é? Aqui Santo Tomás continua, o batizado recebe o poder espiritual de professar a fé.
sou filho de Deus. Mas o confirmado recebe a missão de professar a fé publicamente com as suas palavras. E o termo que Santo Tomás usa, ele recebe a missão como que um poder de ofício, né? Extra officium do latim, um poder de ofício. É como se ele recebesse uma missão, mas não só uma missão, ele recebesse um carimbo, vai lá, agora é a hora de você professar publicamente, agora é a hora de você se tornar um soldado da fé e defender a fé. Então, crisma não é um bye-bye da igreja, né? Um tchau, como muitas jovens pensam. Não vejo a hora de fazer o crisma, aí eu não preciso mais vir na igreja, não preciso mais fazer catequese. Não, o crisma é o começo de uma missão pública. É a igreja te confirmando e te enviando. O batismo é voltado para a salvação pessoal, como eu disse. O crisma faz de você um soldado da fé, um soldado da igreja, um soldado de Deus, né? Isso aconteceu precisamente no Pentecostes. O que aconteceu antes do Pentecostes representa o batismo. Jesus ressuscitou e os discípulos ficaram o quê? Escondidos e rezando, com medo, vivendo o quê? A sua salvação pessoal, se santificando, rezando com Maria, com os discípulos no cenáculo. Todavia, quando o Espírito desceu em Pentecostes, o que aconteceu? Mudou-se um período e eles começaram a professar publicamente a fé. Eles que antes estavam com medo, começaram a combater os inimigos da fé. Eles que antes estavam com medo, Pedro, quando recebeu o Espírito Santo ali em Pentecostes, ele fez um discurso que converteu mais de 3.000 homens, sabe? Sem contar as mulheres e crianças que estavam ali, que não eram contadas naquela época no censo, né? Mas, de maneira do censo e na compreensão coletiva do que se tinha. Mas veja bem, então, ele recebeu o Espírito Santo e já começou uma missão pública. Então, quando você recebe o crisma, é Deus te dizendo, vai, fala de mim. É um dever de ofício, de testemunhar publicamente a fé. A crisma te confirma para ser um arauto da fé, para espalhar a fé, para viver a mesma graça do Pentecostes. Como nós cantamos aqui, vem Espírito Santo, ressuscita-me e me faz profeta para essa nação, né? E todo joelho se dobrará. Então vem Espírito Santo, me enche, me ressuscita, mas para quê? Para que eu seja um profeta para essa nação. Foi o que nós cantamos. Por que Deus nos dá o fogo do Espírito Santo? Para nós incendiarmos nesse mundo com o amor de Deus. E Santo Tomás falou que o Espírito Santo no crisma vem sobre nós e nos reveste de um poder espiritual para combatermos os inimigos da fé. E quais são os inimigos da fé que o soldado de Cristo que recebe a confirmação precisa combater? Quais são? Está escrito na carta de São João, na epístola de São João. A carne, o mundo e o diabo são os 3 inimigos da fé que estão escritos lá na primeira epístola de São João. Então você crismado, por isso que você não recebeu o crisma, vai atrás. Eu já vou voltar a falar dos inimigos da fé. Mas vai atrás por quê? Porque o crisma, ele te equipa. Ele é uma arma a mais, é uma unção a mais. São recursos a mais para você enfrentar a batalha espiritual. Todos nós vivemos batalha espiritual, tenhamos consciência ou não. Você que está brigando muito com a sua esposa do nada, que está queimando as coisas na sua casa, tudo dá errado, a hora que você está indo para a igreja, bate o carro, as coisas acontecem, criança cai, machuca. Você está numa batalha espiritual, você não percebeu? Existe um inimigo da tua fé querendo roubar a sua fé e a sua alma, te afastar de Deus, te esfriar no amor, na esperança, na fé. Tem demônios trabalhando para te tirar da presença de Deus. Você não percebeu? Até quando você vai ficar apanhando sem entender que há um inimigo contra o qual você precisa lutar? Até quando? É você mesmo, é com você que eu estou falando. Então assuma essa unção espiritual que o crisma te dá, que é um recurso a mais, é uma arma a mais. Na guerra, gente, quem tem mais armas, quem tem recursos mais sofisticados, vence o combate. Então, nós temos esses 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. A carne, as nossas más tendências, as concupiscências, todos nós as temos. Talvez é um defeito de caráter, um defeito de temperamento, uma tendência à impureza, uma tendência à melancolia, à depressão, uma tendência ao orgulho, à vaidade, à prepotência, à preguiça, à avareza, ao orgulho, à gula, os pecados capitais. É a carne querendo te roubar de Deus, mas no seu batismo você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Então é preciso matar a carne, é preciso se decidir por Cristo, mas isso só no poder do Espírito Santo, isso só com a unção que a gente recebe no sacramento do crisma, sabe?
É no poder do Espírito que a gente combate a carne. A sua carne, a minha carne, quer nos afastar de Deus, né? Mas também nós temos outros inimigos. Como eu disse, o mundo, a mentalidade desse mundo contrária a Deus, que só quer saber do hedonismo, do prazer, da festa, do viver o agora, do adultério. Quanta traição e adultério acontecendo, ó, através do celular, das redes sociais. Homem de Deus, mulher de Deus, não dê moleza, não baixe as guardas. Presta atenção, se o seu celular, se a sua rede social está te roubando o céu, cancela esse negócio, sabe? Presta atenção, o mundo quer destruir a mentalidade desse mundo. Diz para você, por que você vai ficar com uma mulher só? Se tem mais mulheres bonitas por aí. Por que você vai ficar com esse homem gordo? Por que você não vai trair se todo mundo trai? É o mundo, é a mentalidade pagã, contrária a Deus. Você precisa combater, você é um soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Talvez você seja um soldado ferido, levou tiro na guerra, mas você continua sendo um soldado ferido, o soldado de Cristo, mesmo ferido. Você precisa proclamar, mesmo enfermo eu sou guerreiro, sabe? Mesmo enfermo eu vou lutar contra o mundo, a mentalidade pagã desse mundo, mas lutar também contra o demônio. Como disse São Paulo na carta aos Efésios, os espíritos malignos espalhados pelos ares, que trabalham para nos tirar de Deus. O inimigo, quando ele quer atingir alguém, ele começa atacando a fé dessa pessoa. E sem a fé, Hebreus 11:6, não é possível agradar a Deus, né? Sem a fé não dá para agradar a Deus. Então o inimigo está atacando a sua fé, colocando esses pensamentos de frieza espiritual, de tibieza na sua mente, desânimo, ansiedade, medo. Combata com a oração, com a unção do Espírito Santo. Peça todos os dias, vem Espírito Santo, vem fortalecer a minha fé, minha esperança, o meu amor. Vem me renovar, Espírito Santo. Viva o seu crisma, assuma a sua missão de soldado de Cristo. Você está num combate, assuma as consequências do crisma que você recebeu e peça todo dia, Espírito Santo, vem renovar a graça espiritual que eu recebi no sacramento do crisma. Vem me dar esse poder de combate contra o mal, para eu defender a minha fé, para eu viver a minha fé, para eu espalhar a minha fé.